A corrupção é um fenômeno histórico e endêmico no Brasil. Nós reconhecemos esse problema e ele se tornou visível pela primeira vez com toda a sua dimensão recentemente. Nós sempre soubemos que existia esse monstro, mas agora nós vemos ele em carne e osso na nossa frente e ele é assustador. Uma vez identificado esse monstro, a gente precisa conversar sobre soluções para que a gente possa se livrar dessa âncora do nosso desenvolvimento, que é a corrupção. Nesse sentido, foram desenvolvidas mais de 70 propostas sob a liderança da Fundação Getúlio Vargas e da Transparência Internacional. E uma série de entidades, como o Observatório Social, se uniram em torno dessas propostas para liderar uma grande campanha em 2018, a fim de que as pessoas votem quem tem um passado limpo, apoia a democracia e apoia esse grande pacote. Esse é um modo de nós fazermos esse pacote ser debatido, aperfeiçoado e aprovado no Parlamento. E, evidentemente, é muito relevante que a gente tome conhecimento desse pacote para que a gente possa influenciar o debate público e incentivar o seu encaminhamento positivo dentro do Congresso Nacional. O Brasil vive um momento de transformação. Eu acho mais importante que nunca todo brasileiro apoiar essa mudança. Eu acho que a gente quer um país muito mais ético, muito mais transparente. E eu acho que o envolvimento da sociedade civil é fundamental para a gente alcançar esse objetivo. Então, eu acho que é importante todos nós participarmos, apoiarmos e tentarmos juntos construir um Brasil melhor. Simplesmente o maior pacote de medidas anticorrupção já desenvolvido no mundo. Então, 70 medidas que nós tentamos ilustrar com alguns exemplos do que elas tratam, que tipo de abordagem e principalmente os princípios que estavam guiando essa iniciativa desde o início. E quais são, talvez, os principais? Profundo processo participativo. Segundo lugar, respeito às instituições democráticas. E terceiro lugar, uma lógica de direitos. É um pacote que defende, respeita e promove direitos. Então, acho que foi interessante o painel para ilustrar as medidas, que são tantas, mas também esses princípios fundamentais que guiaram o nosso trabalho. Eu considerei o painel uma oportunidade indispensável para a gente refletir sobre as possibilidades de cada um, cada cidadão, desde o empresário, a dona de casa, a pessoa que trabalha com esporte, a pessoa que está ligada a alguma entidade civil ou não, enfim, a possibilidade que todos nós temos de levar adiante esse combate à corrupção, as bandeiras principais, no mínimo, repetindo aqui, né, para a gente nunca esquecer, né, votar em candidato que tem ficha limpa, que não há nada contra ele. Eu acho que o tema nunca esteve tão atual, a questão da discussão da liderança feminina, do empoderamento feminino. É um assunto que está na linha de frente da campanha eleitoral. Nos últimos 2 anos a gente vem discutindo qual o papel, qual a responsabilidade que nós, homens e mulheres, temos de colocar, de igualar homens e mulheres na nossa sociedade. Então, contar um pouco a trajetória dessas mulheres que estão na linha de frente de um assunto que sempre foi tido como um assunto masculino, é fundamental e quem sabe não vai inspirar novas mulheres a participarem dessa luta, a entrarem na política. Tem várias pesquisas que mostram que mulheres na política reduzem os casos de corrupção. Então acho que vai ser muito inspirador e instigante ouvir um pouco da trajetória dessas mulheres. A gente teve um painel técnico de altíssimo nível, com um debate muito importante, né, em termos de conteúdo sobre as novas medidas contra a corrupção, com visões de pessoas que vêm de diferentes carreiras, diferentes atuações. Isso é muito importante, e uma diversidade também da sociedade civil que demonstra como todos importam na luta contra a corrupção, como a gente tem pessoas de diferentes formações, diferentes visões de mundo mesmo, e que apoiam e se engajam e se unem nessa luta por uma pauta mínima de avanço de uma legislação sistêmica contra a corrupção. Então é muito importante essa diversidade e que os painéis mostraram aqui à tarde.
importância de um segundo congresso que hoje está se realizando aqui no Paraná é de suma importância exatamente para, primeiro, se divulgar as parcerias, os resultados dessas parcerias e fazer novas parcerias com outras entidades que tenham interesse sobre o controle social. Agora mesmo eu estava conversando com o Ney e sugerindo a ele que ele procurasse a GIZ, que é uma instituição alemã, que certamente ela vai dar uma cobertura e um financiamento para esse trabalho tão importante que essa instituição de vocês faz. O segundo congresso, organizado pelo Observatório Social, é uma forma de reunir instituições com o mesmo propósito. O propósito de administrações públicas mais claras, eficientes, ágeis e que possam efetivamente atender ao interesse público. Nós temos observado que as administrações públicas têm gasto muito e produzido pouco resultado. E a sociedade no todo está insatisfeita com esse modelo. Costumamos dizer que o gestor público do século XXI não pode ter mais a mentalidade do século XX. E, acima de tudo, tem que assumir o compromisso da abertura dos dados.